Nesse vídeo eu vou trazer algumas recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, num alerta recentemente publicado aos médicos que atendem pacientes portadores de doenças respiratórias durante a pandemia do Covid-19. Nos últimos dias, nós médicos que atendemos pacientes portadores de doenças respiratórias temos nos deparado com inúmeros desafios e situações novas que nós vamos ter aí que aprender a conviver. Muitas controvérsias. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia lançou aí um boletim informando as condições que a gente tem que prestar atenção para manter a qualidade no atendimento aos pacientes portadores de doenças respiratórias em tempos de infecção por Covid-19. A primeira informação importante é que a gente não pode esquecer que antes da pandemia nós temos diversas doenças respiratórias que têm um potencial de morbidade, quer dizer, trazer prejuízo à vida do indivíduo, ou mortalidade, risco de morte importante, e que daqui a um mês, 2 meses, com as mudanças de temperatura, pelas trocas aí de estação aqui no Brasil, com a entrada do frio, vão estar exacerbadas, vão estar passando por um momento em que as pessoas têm normalmente muitos sintomas em decorrência dessas doenças. E aí é extremamente importante que a gente mantenha o tratamento preventivo, mantenha-se o tratamento habitual crônico dessas doenças. Então, as doenças como a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, como a bronquite e enfisema, neste momento o paciente realmente tem que manter o seu tratamento habitual, que vai ajudar a prevenir não só as exacerbações dessas doenças, como também vai fazer com que esse paciente esteja menos vulnerável caso ele venha a adquirir a infecção pelo coronavírus. Não é um momento para a gente suspender corticoides inalatórios, não é um momento para a gente retirar imunossupressor daqueles pacientes que precisam estar utilizando imunossupressores ou corticoides. Não existe nenhuma evidência de que os pacientes portadores de doenças crônicas, se a gente suspender o seu tratamento usual, que eles vão correr menos risco quando adquirirem a infecção pelo Covid-19. O racional é de que esses pacientes, uma vez que a sua doença de base vai estar descontrolada, aí sim eles vão correr mais risco. Não tem que se pensar que esses pacientes vão estar com a sua imunidade mais suprimida, isso vai ser um fator de risco. Provavelmente o bom senso e o que a gente aprendeu ao longo da história é de que o controle adequado da doença crônica é o ideal, especialmente nessa época de pandemia. Foi o que a gente aprendeu com H1N1. O uso de corticoide nos pacientes que realmente têm indicação não é um fator de risco isolado para o Covid-19. Se o paciente está com a doença controlada, vamos tentar, obviamente, utilizar a menor dose possível para que esses pacientes mantenham a sua doença controlada. E aí, de novo, entra a questão do bom senso, do equilíbrio. Não é hora de aumentar a dose desnecessária, mas não é hora de também tirar os medicamentos de manutenção, os medicamentos crônicos. É importante que os pacientes pneumopatas, os pacientes portadores de doenças crônicas, não se exponham. Claro, se você é jovem, tem 20, 30 anos, tem uma asma leve, isso não é um fator de risco por si só. Agora, se você tem uma doença grave, se você usa diversos medicamentos e especialmente se você tem mais de 60 anos de doença respiratória, é importante que você não se exponha. E se você é profissional da saúde, tem mais de 60 anos, se você é profissional da saúde e tem pneumopatia crônica, não se exponha nesse momento. Utilize, aproveite aí a liberação pelo Conselho Federal de Medicina da telemedicina, a teleconsulta, e utilize dessa ferramenta para levar aí controle, ajuda para os seus clientes. Faça um bom trabalho, mas sem se expor desnecessariamente. Então, recomende seus pacientes pneumopatas para que não se exponham nesse momento. Consultas de rotina devem ser postergadas. Se a pessoa está controlada, faça aí a videochamada e oriente ela que volte a consultar com você daqui 2, 3 meses, passado o maior risco da pandemia. E por fim, não podemos esquecer que o Covid-19 é só mais um novo, embora desafiador, personagem no cenário das doenças respiratórias. A gente não pode esquecer que as doenças tradicionais continuam acometendo as pessoas. Então, as pneumonias adquiridas na comunidade, a dengue, as neoplasias, a tuberculose, ainda são doenças que vão estar presentes em tempos de pandemia. Então, a gente não pode acreditar que toda a tosse com falta de ar nesse momento, toda a febre
com tosse nesse momento seja Covid-19. Embora a gente tenha que lembrar e tomar todas as medidas necessárias em relação ao Covid-19, a gente não pode esquecer que nós vamos ter também outras patologias para não deixar passar diagnósticos importantes, como por exemplo a tuberculose e as pneumonias adquiridas na comunidade. A gente está aprendendo cada vez mais o quadro clínico mais característico do Covid-19 e isso vai nos ajudar ao longo do tempo a também fazer essa diferenciação. Não deixe de oferecer o seu Tamiflu, o Tamiflu, para todo paciente com síndrome viral aí febril nesse momento. Por quê? Porque já nós vamos estar ajudando a tratar os episódios comuns de influenza, especialmente H1N1, muito comum também ainda no nosso meio, e a gente já vai estar também ajudando a reduzir o desconforto, a angústia, caso esses pacientes melhorem rápido por um diagnóstico de coronavírus, já que a gente não consegue testar rápido todo mundo nesse momento no Brasil. Fiquem atentos, é um momento para a gente não pensar somente em Covid-19, mas a gente está ainda mais atento aos diagnósticos diferenciais e aos casos que realmente lembram e que têm que ser tratados como Covid-19 até prova em contrário. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Em tempo de coronavírus eu estou fazendo uma verdadeira maratona de conhecimento para levar conhecimento, levar informação séria e de qualidade para as pessoas e para nós profissionais médicos sobre o coronavírus. Se você já me segue aqui no meu canal do YouTube, já acionou aí o sininho para receber as notificações, também não deixe de acompanhar as minhas outras redes sociais, especialmente hoje eu estou fazendo várias lives sobre o coronavírus no Instagram, @CarlosEuricoPereira. Espero você lá.